Mais uma vez saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqui nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Fico muito feliz em Deus nos dar esta oportunidade e eu oro sempre para que o Espírito Santo esteja presente em nossa vida, nos iluminando e nos ajudando a tomarmos decisões seguras ao lado de Jesus e vivermos o cristianismo testemunhando de Jesus para que outras pessoas possam também chegar ao conhecimento e à salvação. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado uma vez mais, porque estamos tendo mais um dia de vida e também porque vamos agora estudar a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê a iluminação, possamos entender e possamos viver o Evangelho em nossa vida. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos a respeito de Paulo e Barnabé, que foram enviados pela igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária. E eu disse ontem também que o Espírito Santo, ele disse para os irmãos, enquanto eles estavam orando e jejuando, separai-me Paulo e Barnabé, para que eles possam realizar uma obra na pregação do Evangelho. É interessante, amigos, nós termos sempre em mente que é o Espírito Santo que nos chama, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos usa da maneira como Ele achar melhor. Não somos nós que vamos escolher como é e onde que nós deveremos ser usados. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus e deixemos o Espírito Santo nos usar segundo a sua vontade. Nós então estamos estudando Atos capítulo 13 e vamos também estudar ainda o capítulo 14 esta semana. E ontem nós vimos então capítulo 13, versos de 1 a 3, quando os irmãos lá estavam orando por Paulo e Barnabé. Depois eles foram então para Chipre, a ilha de Chipre. Chegando lá, eles foram a Salamina e depois foram para Pafos. Ali aconteceu o incidente do mágico e também de o governador romano chamado Sérgio Paulo, e eles então ouviram a mensagem, mas o mágico ele quis fazer com que o apóstolo Paulo e também com que Barnabé eles fossem tratados assim com descaso. E Paulo profetizou, o mágico ficou cego e o Sérgio Paulo, o governador, ali aceitou então a palavra de Deus. Dali eles foram então para Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia, porque existiam duas Antioquias, a da Síria, de onde eles partiram para a viagem missionária, e agora eles foram para Pisídia, lá na Antioquia. Eles então embarcaram para Perge, que fica na Panfilha, na costa sul da moderna Turquia, e ali então ocorreram algumas mudanças. Por exemplo, até este momento, Lucas nas suas narrativas coloca sempre o nome de Barnabé em primeiro lugar. Quando vai citar a dupla Barnabé e Paulo, ele sempre colocava Barnabé em primeiro lugar. A partir daqui, ele coloca Paulo em primeiro lugar. Lucas na sua narrativa coloca Paulo em primeiro lugar. E a partir deste momento aqui, o Lucas para de usar o nome Saulo, que era um nome que Saulo tinha, nome judaico para Paulo, e passa a usar então o nome de Paulo. Aqui que houve a mudança, tá? Porque muitos pensam que foi na conversão de Saulo que ele passou a chamar Paulo, mas não. Foi já na primeira viagem missionária, quando eles chegaram lá na Pisídia, que Lucas então começa a chamar Saulo de Paulo, exatamente para que os gregos pudessem entender o nome de Paulo, porque Saulo seria o nome de Paulo em judeu, em hebraico, para os judeus. Agora, Paulo era o nome então para os greco-romanos. Aqui em Atos 13, capítulo 13, o evangelista Lucas, o escritor de Atos, ele diz, Atos 13, 13, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João era o João Marcos, ele decidiu retornar
Ele não continuou a viagem porque, por certo, ele achou que estava muito difícil, tinha muitas dificuldades, que o ser missionário não era um mar de rosas, nem tudo era como ele pensava ser. João Marcos era um jovem, era ainda novo, e então ele decide voltar para Jerusalém e ele retorna. Então, nós também temos que ter em mente que ser um pregador da palavra de Deus não é fácil. Tem muitas lutas, muitas dificuldades, tem muitas adversidades, tem muitos problemas a enfrentar, e o inimigo procura atrapalhar o trabalho daquele que está pregando a palavra de Deus. E por isso, João Marcos, ele possivelmente deve ter parado ali a sua viagem e retornou então para Jerusalém. Deus, amigos e irmãos, ele nunca prometeu que seria fácil ser um missionário, ser um pregador da palavra de Deus. Pelo contrário, Paulo, ele já sabia desde o início que servir a Jesus envolveria muito sofrimento. E Paulo mesmo disse isso em Atos capítulo 9, no verso 16. Ele disse: "Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Aqui, ele falando que Deus estava falando para Paulo que importa sofrer pelo meu nome. Paulo, ele já sabia desde o início que não seria fácil. E também o Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10, ele diz que ele aprendeu a depender inteiramente do poder de Deus e nisso estava o segredo da sua força. Se nós também quisermos ser fortes na fé, vitoriosos, precisamos entender e aprender a depender completamente do poder de Deus em nossa vida. Em Atos capítulo 13, no verso 38, aqui nós lemos o que Lucas nos escreveu. Porque na verdade, melhor dizendo, Lucas 13, 38. "Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, que é de Jesus." Paulo, quando ele chegava para pregar em alguma cidade, primeiro ele procurava as sinagogas dos judeus. Por quê? Porque os judeus haviam sido um povo escolhido por Deus para testemunhar do Deus verdadeiro, para que outras nações pudessem conhecer acerca deste Deus. Então, os judeus já eram familiarizados com este assunto sobre Deus, e Paulo ele se dirigia então aos irmãos, às sinagogas dos judeus, falando sobre esse Deus, sobre o que Deus havia feito, como chamou Abraão, como Deus usou Moisés, enfim, ele veio falando de Saul, de Davi, como rei de Israel. Tudo isso era familiar para os judeus. E então ele começa a fazer uma mudança no seu discurso, introduzindo Jesus, o mesmo Jesus que eles estavam rejeitando. Ele então aqui apresenta Jesus como a solução para todo ser humano. E então ele começava a pregar sobre o evangelho da salvação através de Jesus. Por quê? Porque os judeus, eles sempre creram que a salvação era pela obediência. Por estarem fazendo a vontade de Deus, ao pé da letra, eles seriam salvos. E Paulo, então, ele mostra aqui que o perdão e a justificação estão disponíveis apenas por intermédio de Jesus e não pela lei de Moisés. E é isso que nós precisamos entender também. Nós precisamos obedecer, mas a lei não salva. Quem salva é Jesus. E esta passagem não afirma aqui que a lei foi abolida, não, de maneira nenhuma afirma que a lei foi abolida. A lei continua em vigor. Apenas esta passagem destaca a incapacidade da lei realizar aquilo que os judeus esperavam que ela fizesse, a saber, justificar. Paulo cita isso em Romanos capítulo 10, de 1 a 4. Leia aí na sua Bíblia. A lei não justifica, a lei ela só condena, a lei mostra o pecado e quem salva é Jesus. Esta prerrogativa de salvar repousa unicamente sobre Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 16. Então, esta mensagem é que Paulo levava às sinagogas, aos judeus. Amanhã nós vamos retornar, vamos falar um pouco mais sobre esta passagem de Paulo por Antioquia da Pisídia. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.